Meus cumprimentos a todos. Hoje é 16 de setembro do ano de 2021. Estamos na cidade de Campos do Jordão, no Museu Felícia Lerner, aqui no complexo onde temos o auditório Cláudio Santoro, onde acontecem os festivais de inverno dessa cidade, Campos do Jordão. Eu deliberei, como diretor que sou da Eubiose, abrir uma série em que eu vou falar com pessoas. E essas pessoas vão dar os seus depoimentos de como foram adentrando a espiritualidade. Este é um trabalho que estamos fazendo trabalhos para serem assistidos pelos membros da instituição, sem que haja impedimento de que outros locais também possam ser colocados, porque é uma ilustração básica e importante da série chamada Adentrando a Espiritualidade, com 3 pontinhos depois. E hoje eu trouxe aqui para ser ouvido, eu estou tendo um encontro com um homem notável. Um encontro com um homem notável. É o meu amigo já de alguns anos, o Flávio de Carles Dias, o estudioso que persegue o caminho do autoconhecimento. E ele perfilhou uma escola, ele vai trazer depoimentos sobre a escola que ele perfilhou. Vejam bem, esta série tem por objetivo ver o que a espiritualidade produziu nas pessoas. Não é o anúncio da espiritualidade que a gente encontra uma literatura vasta. Claro que há referências literárias, mas o importante é o depoimento. Para nós, o centro da evolução é o ser humano. E sendo o centro da evolução, é este ser humano que precisa dizer às pessoas que proveito ele teve, como ele evoluiu dentro de um conhecimento. Então estamos aqui com o engenheiro Flávio de Carles Dias, meu amigo pessoal, que assentiu na ideia de fazermos essa gravação. Então, suas palavras iniciais, Flávio, meu amigo. Muito obrigado por esse convite, Loreno. Eu me sinto muito honrado em falar para vocês. E eu adentrei o caminho da espiritualidade foi em 1980, na verdade. Como é que foi? Eu tinha um amigo, o meu cunhado, ex-cunhado, que um dia me convidou para uma aula de astrologia. Ele me convidou assim, bem em cima da hora. Ele falou: Flávio, você não quer ir a uma aula de astrologia? Eu respondi prontamente: quero. Quando é agora. Falei: vamos. Eu fui. E era já com um mestre, um instrutor. Eu não sabia, mas ele era professor de astrologia, ele era astrólogo, ele é astrólogo. E eu fui a essa introdução que ele estava criando um grupo de estudos, um grupo de trabalho na espiritualidade. Foi interessante a introdução que ele deu. No fim, eu cheguei para o meu cunhado e falei: era isso que eu procurava. E eu
Eu fiquei 20 anos com esse instrutor, seguindo os seus passos, seguindo as suas instruções, que para mim mudaram totalmente a minha vida. Foi uma mudança radical de como eu via o mundo e como eu passei a ver através dos olhos dessa nova filosofia de vida. Eu posso dizer que é uma mudança radical. Quem tiver medo de mudança, nem entre. Agora, quem quiser uma mudança maravilhosa na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se relacionar com as pessoas, entre. Entre porque vale a pena. Depois disso eu fui uma outra pessoa, completamente diferente. Completamente diferente, com outros valores. O que posso dizer? Eurênio, quer continuar? Quero. Eu quero fazer um pequeno aparte que vem ao encontro do que você está dizendo. Existe um axioma dentro do esoterismo autêntico, porque existe a imitação do esoterismo. Claro. O homem imita tudo, né? Mas a autenticidade do esoterismo que diz o seguinte: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Você estava preparado para esta mudança, embora não percebendo nos seus corpos, na sua atuação, mas você estava predisposto ou inclinado a uma mudança. E a mudança veio. Eu estava fazendo a cronologia, já faz 40 anos que isso aconteceu, porque foi em 80, nós estamos em 21, são 40 anos. Então eu escolhi a pessoa certa para dar um depoimento sobre a escola de Gurdjieff. Por isso que eu fiz uma pequena blague, dizendo que eu estava tendo um encontro com um homem famoso. Para mim você é um homem famoso, porque você fez um caminho e tem um resultado deste caminho, né? O foco principal é o desempenho humano dentro do caminho da espiritualidade. Isso. E é isso que eu queria de você, Flávio. Até pedir o seu consentimento, se poderíamos fazer uma gravação que eu levaria à minha escola de mistérios, de estudos, para que outros assistindo possam também ter um modelo da sua progressão, porque nós temos novidades, são poucas. Existe uma esteira, né, que diz também que se o mestre aparece, ele mostra o caminho para você. Você dá o primeiro passo e o caminho se abre. Então você deve ter dado aquele primeiro passo numa aula de astrologia, mas que deu um embasamento da linha de Gurdjieff, né? Que depois os Pensky teve a felicidade de colocar mais o conhecimento acessível às pessoas, que os mestres falam com certo velamento, né? Eles não desvelam, eles revelam. E o desvelamento é de cada um individualmente. Claro. Então conte como você começou as reuniões, o que você começou a sentir, e este cerne do pensamento de Gurdjieff, que fala dos 3 cérebros. Certo. Conta para nós. Essa escola, esse instrutor que eu segui, ele usava toda a filosofia do Gurdjieff nos seus ensinamentos. O Gurdjieff foi um mestre caucasiano da Rússia, onde esteve perambulando pelos mosteiros do Tibete
e Índia, e trouxe de lá um apanhado, ele criou a sua filosofia de trabalho, onde ele, resumindo, muito resumidamente, ele dizia o seguinte: nós, seres humanos, temos 3 cérebros. O cérebro instintivo, que regula a respiração, a circulação, a digestão. O cérebro emocional, sede das nossas emoções. E o cérebro intelectual, que pensa, que faz contas, que é o que nós vulgarmente achamos que é o nosso cérebro só. Na verdade não é, nós temos 3. E ele dizia o seguinte: a não ser que nós tenhamos esses 3 cérebros alinhados, harmonizados, nós não conseguimos fazer nada, nada de real. Ou seja, a escola dele, depois ele criou uma série de trabalhos, principalmente trabalhos corpóreos, de dança. Eram danças sincronizadas, o emocional do instintivo e do intelectual. Essa harmonização dos cérebros era o centro do trabalho dele. Ele se dizia um professor de dança. Uma definição muito simplista, na verdade. O série de movimentos que ele criou eram movimentos extremamente complexos, que precisavam realmente de uma harmonização dos 3 cérebros. Depois de performar esses movimentos, a sua mente estava vazia, completamente vazia. Aí nós sentávamos e meditávamos. Esse era o trabalho do Gurdjieff. O sequencial, né? O sequencial dele. Perfeito. Movimentos que esvaziavam a mente. Completamente. Sentávamos e meditávamos. Era uma sensação tão maravilhosa que nós não queríamos voltar. Nós não queríamos voltar para o mundo real, entre aspas. Aquilo é do mundo real. Então, incrível a sensação que isso proporcionava de plenitude na nossa alma. Era uma sensação de plenitude da alma. Harmonia com o universo. Que beleza. Tinha alguma coisa a ver com a dança dos derviches? Sim. Sim. Os derviches fazem a mesma coisa. Sim. A dança é um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Porque, pelo que eu percebi, eles fazem danças circulares. Quer dizer, existirá dentro deles um centro que não se move. Isso. Então, é para chegar a este centro que a dança é feita. Isso. Ela esparze, talvez, as fantasias, os pensamentos, certo, e chega-se a esse centro. Os derviches têm o mesmo propósito. A dança é diferente. Os movimentos do Gurdjieff são muito mais complexos. Muito mais complexos. Em mão, cabeça, pé, corpo, cada um fazendo um tipo de movimento ao mesmo tempo. Então a sua cabeça precisa ficar completamente focada no movimento.
E com isso você esvazia a mente. O que nós temos em mente é o seguinte: a nossa mente é como um macaco que pula de galho em galho. Nós temos que parar isso. Para parar isso, você precisa ter um foco em uma atividade. Quando você foca em uma atividade, os teus 3 centros ficam harmonizados. E a sua mente deixa de divagar como um macaco de galho em galho. É muito prazeroso. Isso dá muito prazer. Dá muito prazer. É um prazer, como eu falei, de uma plenitude da alma. Você sente a alma plena com esses movimentos. O Gurdjieff fundou a escola dele em 1920, em Paris, que se chamava Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem. Um nome pomposo, assim. Só um detalhezinho. Ah. Ele nasceu em 1866 ou 77. Eu vi 2 cronologias. Eu não sei ao certo. Teria nascido Eu nessa precisaria época. consultar os livros. Numa região chamada Armênia, quer dizer, na Armênia Antiga, da divisão política daquele tempo. Acredito que fosse uma possessão russa ou ligada à Rússia, né? Porque os pais dele deviam ser... Era a União Soviética, né? Soviética, tá certo. Não, eu estou dando a quem está ouvindo apenas uma localização da linha do tempo sobre ele. Isso. Que você falou em 1920. Então ele teria perto de 40 e poucos ou 50 anos quando fundou o movimento. Quando fundou em Paris. Em Paris, tá certo. E muitos homens famosos da época foram discípulos do Gurdjieff no seu instituto. Muitos arquitetos famosos, eu acho que Frank Lloyd Wright e outros artistas e homens famosos mesmo, foram discípulos de Gurdjieff. Ele deixou um legado, então, onde espalhou-se a escola pelo mundo, inclusive no Brasil. Existe a escola no Brasil até hoje, da qual eu participei, e como eu posso dizer, eu recomendo, realmente eu recomendo, porque é uma mudança no ser, é uma mudança de ser. É uma coisa que altera o teu ser, muda a tua forma de pensar, a tua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas, para melhor, para muito melhor. O que eu posso dizer mais? Isto influenciou a sua independência, a sua autonomia na maneira de ver as coisas? Sim. Sim, eu era engenheiro já na época, mas isso influenciou a forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo. Então eu mudei, a minha vida mudou. Tanto é que eu me separei. Da minha primeira mulher, que eu a tenho como amiga até hoje. Mas nós nos separamos por divergência de pensamento. Eu mudei muito, eu acho que a culpa foi minha. Eu mudei radicalmente. Eu mudei muito. Então, nós casei novamente. Fiquei mais 24 anos casado.
mas eu me separei também. Ou seja, o teu ser muda mesmo. Você se torna mais independente do exterior. Você tem uma vida própria e rica. Isso é que é importante. Você se torna muito mais rico nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Você se torna muito mais rico. Essa foi a sensação que eu tive. Eu falei, agora eu tenho algo, eu tenho alguma coisa. Certo. Certo? Eu pedi uma permissão ao Flávio para fazer algumas interpolações positivas de convergência com o que ele disse e que nós encontramos no arcabouço da eubiose. Por exemplo, ela diz, o fundador da eubiose, que foi Henrique José de Souza, deixa claro em algumas passagens e numa específica, que quem adentra com a sua mente superior ou abstrata o segundo trono, que seria aquela passagem da ampulheta, uma estenose, exatamente onde o nada se faz tudo e o tudo se faz nada, aquela passagenzinha. Ele diz que torna-se senhor de todo o poder e de toda a riqueza. Essa riqueza que você referiu. Essa riqueza está dentro de você. É claro que a cultura externa pesa. Sim. Mas esta cultura proveniente do seu âmago, do seu íntimo, traz fatores e sensações e angulações diferenciadas que são o seu estágio evolutivo. É como se aflorasse uma riqueza interior. Isto. Você falou, riqueza não pode, eu tenho pouco dinheiro. De onde vem essa riqueza? Não, então a riqueza não depende do dinheiro. Depende deste estado de ser. Isso. Que, segundo você explicou, é a sincronização dos três cérebros e a atuação. Importante, a atuação no mundo. Porque você passa a ver a sua vida diferente e a vida do próximo também diferente. Não é? Isso. Sempre no sentido de crescimento, ou de ampliação, ou de expansão. Né? Nós usamos uma terminologia na eubiose, que já é antiga, a expansão da consciência espiritual. Isso. Então tem coisas que eu sei, Flávio, que são difíceis de explicar, porque é uma sensação íntima, mas se explica dentro do possível. É verdade. É muito difícil de explicar sem viver. Isso. Realmente, eu encorajo as pessoas a viverem uma experiência dessa. Porque é para isso que o ser humano nasceu. Tá certo. O ser humano nasceu para sua evolução espiritual. Nenhum outro propósito é tão grande quanto esse. Isto, maravilhoso. É isso mesmo, de pleno acordo. Diga uma coisa, Flávio, começa a mencionar algumas obras do Gurdjieff, porque você faz alguma referência, você trouxe alguns livros que serviram de panorama, ampliação do seu panorama. Você tinha, vamos dizer, a vocação, mas faltava a conduta de alguém que já tivesse passado pelo caminho, que no seu caso foi Gurdjieff. Certo. Então, eu gostaria que você ilustrasse com as obras que você leu. Olha, esse aqui foi o primeiro livro do Gurdjieff que ele escreveu. Relatos de Beelzebub a seu neto. É um título bastante provocativo. Aqui é um subtítulo, Do Todo e de Tudo. Ele tenta abordar o mundo todo, a humanidade inteira, aqui nesse livro. É um pouquinho grande, mas vale a pena. É uma viagem. Deixa eu só tirar aqui. Esse aqui foi o último livro que ele escreveu, mais fininho. A vida só é real quando eu sou.
Esse eu sou, no sentido de ser. Não de ser real, mas de ser. O próprio ser do eu sou do Cristo, quando ele fala eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ele É fala, isso né? aqui, é. Boa. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Não sei, acho que não tem. Não tem aqui. Algum livro tem. Esse aqui é um livro em 3 volumes. São comentários psicológicos no ensinamento de Gurdjieff e Ouspensky. São 3 volumes. E o Maurice Nicoll foi discípulo do Gurdjieff e escreveu, então, esses comentários psicológicos sobre o ensinamento de Gurdjieff. E Ouspensky foi um discípulo de Gurdjieff também e, na verdade, se tornou o seu braço direito no sentido mais intelectual. O Ouspensky foi o intelectual, o lado intelectual do Gurdjieff, que era o lado emocional. Então, o Ouspensky tem um outro livro próprio dele, que é este aqui, Em Busca do Milagroso, que está em inglês, mas tem em português. Chama-se Em Busca do Milagroso. Este é um livro muito importante que o Ouspensky escreveu, onde dá assim um resumo de toda a filosofia do Gurdjieff. Recomendo muito. Comprem em português. Quem quiser em inglês, tem o Nicoll, o Maurice Nicoll. Esses intelectuais faziam parte dos discípulos de Gurdjieff. Que eram muito numerosos, homens e mulheres famosos na época, que seguiram os ensinamentos do Gurdjieff na sua escola em Paris. Eureno, quer fazer? Quando ele fala encontro com homens notáveis, Aham. homens dignos de nota, o que ele enfatiza desses homens para eles serem considerados notáveis? Dá um bosquejo. O segundo livro que eu não tenho aqui chama-se Encontro com Homens Notáveis, onde ele relata todos os mestres que ele teve. Os homens notáveis são os mestres do Gurdjieff. Todos os professores, desde o primeiro padre ortodoxo, Sim. desde o primeiro padre ortodoxo que ele seguiu, príncipes Sim. do Oriente Médio, que lhe passaram ensinamentos, que ele chama de homens notáveis. É um livro mais leve, porém muito interessante, porque ele mostra a personalidade de todos esses mestres dele. Muito rico. Tanto é que se tornou um filme. O Encontro com Homens Notáveis é o nome do filme sobre o Gurdjieff, com esse mesmo título. Recomendo também, onde neste filme aparecem
alguns trechos das danças que o Gurdjieff ensinava. Essas danças não se encontram em outro lugar, só nesse filme. Você vai ter a oportunidade de ver a complexidade que são essas danças e a beleza delas. Flávio, você se considera um místico? Não, Não, né? não. Eu tenho uma definição para místico. Vamos ver até que ponto você se enquadra em ideia nesta proporção que eu quero colocar. Sempre que vou fazer uma consulta com um médico que não me conhece, eu digo assim: doutor, eu tenho vários fatores orgânicos, mas eu sou um místico. Porque eu vejo o mundo além dos sentidos comuns que a ciência detecta e fora dos sentidos comuns, quer dizer, existe um transbordo. Então, eu acredito que você, na minha definição do que é um espiritualista místico, você teve a sua mística. Porque você começou a ver o mundo que você queria encontrar, só que você não sabia definir como ele era, não é verdade? Fala um pouquinho disso. A verdade que você encontra é a verdade além do mundo que nós conhecemos. Você vê a verdade além de cada pessoa, além de cada gesto, além de cada situação. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um místico, Sim. mas não no sentido muito vulgar da palavra, Sim. onde o místico ele diviniza Sim. todas as coisas. Sim. Na verdade, não é uma divinização, é um outro aspecto, é uma outra realidade. Vamos dizer, uma realidade oculta que se desvela aos nossos olhos. É uma outra realidade, mas é uma realidade. O místico acha que a realidade é divina, é de anjos. Não. Não, a realidade é uma outra realidade por trás do que nós estamos vendo. Nesse sentido, é um misticismo. É um misticismo. Porque, Flávio, nós vimos conversando no carro até a chegada aqui, que você dizer o que extrapola o mundo comum é uma especulação, porque nós não sabemos, dentro da matéria que estamos, como é que isso se passa. Mas nós temos algumas proporções que nos indicam como isso se passa. O depoimento dos mestres é muito importante, porque eles passaram por essas proporções e conseguem dar uma noção de onde elas se localizam no nosso ser. Como o Gurdjieff que fez você na harmonização dos três cérebros, encontrar uma nova proporção para a sua vida, um novo interesse para a sua vida. Né? Uhum. E sem deixar o interesse do relacionamento humano. Claro. Para não virar um misantropo, alguém que se isola do mundo, que vai pensar só no seu crescimento. O crescimento tem que ser global. Né? Você tem que distribuir seus valores aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, aos seus conhecidos. Né? Eu acho que isso é importante. O meu mestre falava assim, olha, ser monge no Tibete, dentro de uma caverna, é muito fácil. Vocês têm que ser monges na vida, pagando as suas contas, Isso. vivendo a sua realidade. E aguentando os governos. Né? E aguentando os desgovernos. os desgovernos. É verdade. Então, vocês têm que ser monges nesta vida, com a realidade que vos cerca também. Mulher, com filhos, com contas, com tudo isso. Vocês têm que achar uma forma de ser monges com tudo isso. É muito mais difícil Sem dúvida. do que ir para o Tibete e ficar numa caverna. Bem mais difícil.
Você pega, por exemplo, o exemplo de Ramakrishna, que era um bhakti, um místico, né? É, Ramakrishna tinha passagens em que ele se sentia mergulhado no universo. Desaparecia a consciência dele, só que quando ele voltava, ele não sabia descrever, porque é uma sensação profundamente individualizada. Mas ele vivia isso e via inclusive a Mãe Divina, ele tinha assim esses sentimentos, de tal sorte que o crescimento é sempre individual, Flávio. Não existe crescimento em função de uma coletividade. Não. Né? Não. Então nós temos, por exemplo, na nossa sociedade, as propensões das chamadas linhas do Pramanta. Pramanta é o giro da roda da evolução. São 7 linhas, em termos gerais. Eu não vou explicar agora, são da nossa filosofia, da nossa doutrina, né? A maneira de pensar. A doutrina não é para doutrinar ninguém, é para ser um corpo de ideias que possam servir a esse seu processo de delivrance. Delivrance. O seu parto, né? É um parto individual. É um delivrance, Seu renascimento. Renascimento, se desembaraçar das peias dos seus próprios pensamentos repetitivos que impedem você de mudar a maneira de pensar. Certo. Né? Então aí tem muita confluência. O esoterismo, ao contrário do que muitos pensam, quando é sério, é um processo universal, da qual os mestres tiram alguns fascículos e vão expondo aos seus discípulos. Universal e prático. Prático, sempre empírico. Não é uma né? coisa teórica, Não. mística, Exatamente. no mau sentido. No mau sentido. Não, é prático. Prático, exatamente. É prático. Eu, por exemplo, eu uso o meu japamala, que é budista, quando eu estou na fila do banco. Sim, olha aí, tá vendo? Eu recito meu mantra. Eu recito mantra na fila do banco para impedir que a minha cabeça fique divagando como um macaco na árvore, de galho em galho. Portanto, você não está perdendo tempo, você está ganhando o seu tempo. Exatamente. Embora submetido a uma circunstância social do nosso meio. É repetitiva, é metódica, mas eu uso isto como um trampolim. Né? Então, eu acho que o crescimento espiritual está aí. É uma coisa prática. O meu japamala é prático. Tá certo, isso mesmo. Impede a minha cabeça de devaneios. Sim, tá certo. Quer dizer que você está sempre voltado para o seu centro que foi descoberto por você mesmo. Isso. Graças a alguns expedientes, por um mestre que indicou quais os expedientes. Né? Exatamente. Então, Flávio, fala um pouquinho da sua ida à Rússia. Porque você deve ter sido confundido com o russo. Eu, se encontrasse você na rua, não saberia falar o idioma russo, então eu não ia me comunicar com você. Não, eu fui à Rússia a trabalho. Eu trabalhei sempre em engenharia, em projetos de grandes indústrias. Petrobras, todas as refinarias, plataforma de petróleo. E nós tínhamos na Rússia um projeto de uma planta de potássio. Então eu tive que ir para lá para me comunicar com os dados que os russos tinham sobre o processo dessa planta de potássio. Então eu fui para lá. Fomos num grupo de 4, 5 engenheiros e foi muito interessante. Você esteve em Minsk, né? Minsk, na Bielorrússia. O que eu posso dizer é o seguinte: devido ao comunismo, a Rússia passou por um processo de fechamento muito grande e muito difícil, né? Tanto é
que a recepcionista do hotel não falava inglês, porque ela não podia aprender a língua dos inimigos. Dos inimigos. Então, nós tínhamos uma intérprete russinha, uma loirinha linda, para nos comunicar até com a recepção do hotel. Eu achei a Bielorrússia um país bonito, civilizado, limpo, mas triste, o povo triste, fechado. Os monumentos que eles têm são monumentos à guerra, só. Não tem outro monumento, nem a futebol. É monumento à guerra, só tem monumentos à guerra. Então, você percebe aí, e o povo mesmo é um povo triste, fechado, difícil de se comunicar. Mas foi uma experiência incrível. Eu gostei muito. Recomendo, porém, com essa ressalva. Provavelmente vocês vão encontrar um povo fechado, triste. Foi um êxito a nossa viagem, nós conseguimos as informações que queríamos, voltamos, desenvolvemos um projeto que foi desenvolvido na Rússia mesmo, né? Uma planta de potássio. Então, a minha experiência da Rússia foi assim, triste, povo triste. Me diga uma coisa, Gurdjieff leu os trabalhos de Helena Blavatsky? Você Sim. tem notícia se ele pegou algumas bases que ela deixou para servir também ao seu trabalho? Porque eles foram meio contemporâneos, né? Foram, Ela desapareceu em 1891 e ele nasceu em 66 ou 77, ele já era jovem, né? O meu instrutor, ele mencionou várias vezes Blavatsky. E nós lemos A Doutrina Secreta, livro difícil de Blavatsky, mas eu conheci Blavatsky através do meu instrutor, de Gurdjieff, né? Então, não foi, vamos dizer, um treinamento na linha da Blavatsky, foi na linha do Gurdjieff, porém eu tomei conhecimento da Helena Blavatsky através do meu instrutor. Certo. Interessante, quando nos conhecemos, Flávio, foi uma espécie de amor à primeira vista, porque os afins se atraem. Eu me senti atraído por você e você teve também uma atração, talvez pelo que eu pudesse conhecer desse pano de fundo mais comum aos espiritualistas, não é isso? Então, eu percebo que fomos apresentados por uma amiga comum e logo nos apercebemos um ao outro que estávamos voltados para uma mesma dimensão de espiritualidade. Certo. Uma mesma dimensão, talvez na descritiva não tanto combinada. Mas como é um processo interno, importa que a descritiva nos desperte o processo interno e não nos isolem da comunidade, porque nós temos um trabalho de ter percebido um caminho, uma rota, ou seja lá o que for, e passarmos aos outros, porque podem algumas pessoas com afinidade pelo que passamos também fazer os seus próprios caminhos, não vão fazer igual ao nosso. Nenhum mestre espera que o seu discípulo siga exatamente o seu caminho, ele desperta o discípulo, né? Então aí sim nós podemos reconhecer os verdadeiros mestres e os mestres falsos, né? Que querem arrogantemente a si próprio as loas de um trabalho, os osanás de um trabalho, as aleluias de um trabalho. Não é assim, nós todos devemos uns aos outros os depoimentos daquilo que nos fez bem. Como eu falei, nós temos que ser monges no mundo que vivemos. Tanto é que depois que eu conheci essa doutrina e comecei o meu treinamento, eu casei uma segunda vez e tive 2 filhos maravilhosos. Casal. Um casal. Hoje tenho 4 netos maravilhosos.
E vivi o mundo. Eu vivi meu casamento por 24 anos. E eu acho que todo esse ensinamento me ajudou a viver o mundo. Não me afastou do mundo. Nenhum ensinamento místico ou esotérico deve afastar você do mundo. Isso, muito bem. Não deve afastar. Tem que acentuar a sua presença no mundo. Isso, acentuar. Dar novos contornos, novas sugestões, e Isso. novas aberturas. Novas Para o aberturas. próprio mundo, assim como você se abriu para entender as coisas de sua vida. Exatamente. Né? Olha que são 40 anos, hein, Flávio? Não é pouco. 40 anos. 40 anos, você falou que foi perto de 80, né? Foi 80, eu conheci o meu instrutor. 41 está se completando, 41 41 anos. agora. Interessante, Flávio. Eu tive esse interesse desta série que eu estou inaugurando com você, justamente por ter sido você. Eu falei, a primeira pessoa com quem vou conversar é com o Flávio, porque o Flávio é autêntico e sensato. A sensatez é muito importante, as pessoas não têm sensatez. Elas exageram num dos cérebros e esquecem que tem os outros dois também. Vamos chamar assim, não é? Então o mundo está descampado, você nota que cada um está praticando. Geralmente o místico, ele se isola do mundo. Isso é um erro, é um erro. Ele se isola, é verdade. O material que nós temos que trabalhar está no mundo. É verdade. Nós temos que trabalhar com o material que está no mundo, é no seu casamento, nos seus filhos, no seu dia a dia. Nos seus amigos. Nos seus amigos. Esse é o material de trabalho. Claro. E nunca perdendo este afeto pela companheira, por uma companheira, né? Você falou desta loirinha linda que era a guia, né? Então veja, acontece o seguinte. Existe a teoria das Shaktis. Shaktis são as contrapartes universais da criação do mundo. Certo. E a nossa companheira de maior fidelidade tem que ser uma Shakti. Ela nos movimenta para encontrarmos saídas na nossa vida e também proporcionarmos a ela as visões que ela precisa ter, porque são modelos diferentes, gêneros diferentes, o homem e a mulher. Hoje a gente estão querendo misturar as coisas, mas não existe. Para mim é clássico. Quem é homem, quem é mulher. Os seres híbridos vão ser daqui eras incontáveis que vão surgir os andrógenos, porque já fomos andrógenos no passado, no início do mundo. Depois nos separamos em sexos e vamos nos encontrar. Então existe até uma braguinha que se faz. Esta Shakti, se ela é sua companheira, se ela não for Shakti, é uma chata. E aí você não vai aguentá-la. E ela não vai te aguentar também. Porque aí vem as preferências, as futilidades e as utilidades. O importante é que o pensamento de Gurdjieff é voltado para a utilidade. Você cresce na proporção em que você aplica essa harmonia dos três cérebros, né? E você poderá ter uma vida muito mais rica na sua terminologia. Riqueza, o indivíduo profanão só pensa em bens materiais. Mas existe uma riqueza muito mais encorpada, muito mais detalhada, que não tem grande implicação com a matéria, é essa riqueza do seu coração. Então, eu acho que eu poderia falar com você como estou falando, graças à riqueza do seu coração, porque nós procuramos sempre pessoas que têm corações ricos, e vocês têm. Você é muito querido, gostei muito de falar com você. E eu queria que você terminasse com algumas considerações de como o mundo pode caminhar melhor, segundo esta visão de Gurdjieff e Ouspensky. O Gurdjieff tem uma parte do ensinamento dele onde ele fala sobre consideração externa. O que é consideração externa? É considerar o outro, é considerar a realidade como ela se mostra a você.
Essa consideração é que te enriquece, na verdade. Porque consideração interna é egoísmo, é pensar só em si. A consideração externa é você olhar para tudo que te cerca com consideração. Eu acho que o mundo seria muito melhor se nós aplicássemos essa máxima do Gurdjieff como consideração externa, que é um mandamento nos nossos ensinamentos. Nós somos obrigados, nós fazemos parte de um grupo onde a todo momento nós temos que fazer a consideração externa ao outro. O que o outro pensa, o que o outro quer, e assim reciprocamente. Muito bem. O que eu posso dizer é o seguinte: a convivência num grupo desses é inimaginável. A convivência num grupo desses é mágica. Eu nunca vivi nada igual. Nunca vivi nada igual do que a convivência num grupo que se considera um ao outro. Foi maravilhoso. Que beleza. Então veja uma coisa, Flávio. Eu digo sempre, um só caminho, exclusivista, você tem uma visão pequena das coisas. Os caminhos que se interpenetram. Porque com o desempenho na vida voltada para a espiritualidade, você passa a ter experiências que lhe são próprias, subjetivas, e você consegue fazer a ponte com o mundo objetivo dessa subjetividade. Então a riqueza está muito nisto. E eu me dispus a entrevistar. Você é o primeiro deles. Depois outras pessoas também que eu conheci que têm uma riqueza no que elas falam. E eu quero que a eubiose comece a receber essas riquezas para abrir o processo. Abrir o processo. Você imagina se nós tivéssemos todas as pessoas com as quais nós convivemos? Você imagina se nós tivéssemos esses princípios de consideração externa? Como seria muito mais fácil viver? Sim. Verdade. Seria muito Não é mais verdade? fácil. Talvez não fosse tão instigante, mas seria mais fácil. Seria muito Porque mais fácil. as instigações, essas pessoas nos instigam a pensarmos naquilo que já pensamos e achamos que estamos acomodados na ideia. Não estou falando em acomodação, no mau sentido. Mas a ideia está mais assentada. Então vem novos matizes e nós evoluímos na própria ideia, não é verdade? É verdade. É verdade. Então, esta é a riqueza da convivência. E eu tenho certeza que os dois rapazes que estão nos filmando e nos assistindo estão também obtendo alguns pontos de crescimento para eles próprios. Não é verdade? Até a minha mulher absorveu alguma coisa. Até minha mulher. Olha aí, até minha mulher. Não, a gente separa, mas a gente continua colocando as ideias boas que nós tivemos, claro, até para as antigas. Aquela primeira que você teve, eu também tive uma primeira. Ou é a primeira que me levou para a eubiose, olha que interessante. Ela que me levou. Depois ela ficou um tempo e saiu. E eu fiquei. Certo. Porque eu encontrei o caminho que eu estava talvez procurando e não sabia. Porque eu era um religioso incipiente. Ou seja, eu não servia para nada. Ia na igreja porque todo mundo ia rezar, porque todo mundo rezava. Não servia para nada. Então, este caminho ele é uma busca que nós já trazemos na vida, embora involuntariamente, que depois vai se cristalizando nas oportunidades. E para a vida inteira. Inteira. Até eu morrer. Claro, nunca você vai se afastar, porque isso te fez bem. Não se afasta. Como eu sou da eubiose, falo por uma diretoria, etc. Mas o importante, o que eu faço para mim e para o meu grey, para o meu contexto. E você faz parte do meu contexto.
E eu estimo muito e achei que você daria um depoimento como você deu, bastante isento e profundo, não é? Não importa quem se apresente como mestre, mas contanto que diga as palavras para o crescimento dele próprio e nosso crescimento. Tudo é crescimento, tudo é evolução, né? Evolução. Como dizia Kuthumi Lao Singh, que foi um dos mestres de Blavatsky, né? Ele dizia que a transformação da vida energia em vida consciência, isso chama-se evolução. E você transformou sua vida. Eu transformei a minha vida. Das energias que te cercavam na sua consciência maior. Então, realmente é o seguinte, a sua vida se transforma. Certo. Isso é até difícil dizer como era, né? Porque muda. É difícil dizer como era. É isso mesmo. Porque a sua vida se transforma mesmo, muda. Se você tiver medo da mudança, não entra. Exatamente. Mas se você quiser mudar para melhor, olha, melhor, nós temos uma expressão, é caminho sem volta. Caminho. Porque você não vai se empobrecer depois de um caminho rico que você teve. A consciência é irreversível. Você não vai ter menos consciência do que você já teve. Claro. A consciência é sempre crescente. Maravilhoso. É uma mudança de estado de consciência mesmo. Mudança de estado de consciência. Né? Se amplia. Então, meus bons ouvintes e amigos, como o Flávio era o que eu queria, nessa síntese maravilhosa que ele fez, dar de notícia de uma das linhas da espiritualidade que merece toda a nossa consideração, porque deu resultados, por exemplo, na pessoa dele. É o depoimento pessoal dele que nos traz um alento de seguirmos os nossos próprios caminhos, que tem nuances diferentes. Claro. São nuances particulares, mas o caminho está apontado, né? É como diz, para subir uma escada, se você olha, a escada não está, mas se você levantar o pé, a escada aparece. Primeiro degrau. Primeiro degrau aparece. Então, agradeço a todos e... Obrigado, queridos. Por hoje ficamos nesse depoimento esplêndido. Abrimos com chave de ouro. Obrigado. Parabéns a todos. Um abraço. Obrigado, Flavião. Obrigado. Você é muito querido. Obrigado por tudo. Eu pedi que se acrescentasse, no final do vídeo, esta vista sobre a Pedra do Baú, que fica no município contíguo, vizinho, ao de Campos do Jordão, só para mostrar um pouco do misticismo que reina ao redor dessa pedra. Ela é um tótem vivo do reino mineral, com várias entranhas, caminhos esquisitos e embocaduras. Ela atinge a altura de 1950 metros, que é mais alto do que o dedo de Deus que existe na Serra de Teresópolis. Então, realmente é alto o local e é ali que você passa uma experiência também notável. Um tótem vivo do reino mineral. Parece que você vai ser engolido pela pedra. Então pedi que pusesse isso e estou acrescentando no final do vídeo. E vocês ficam com essas imagens para fechar este trabalho. Muito obrigado.